Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Então vamos fazer a leitura completa desse capítulo que diz: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia: este Jesus que lhes proclamo é o Cristo. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como os muitos gregos tementes a Deus e não poucas mulheres de alta posição. Mas os judeus ficaram com inveja, reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: estes homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui. E Jason os recebeu na sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. Ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados. Então receberam de Jason e dos outros a fiança estipulada e os soltaram. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. E creram muitos dentre os judeus, bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres de elevada posição e também não poucos homens. Quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, dirigiram-se também para lá, agitando e alvoroçando a multidão. Imediatamente os irmãos enviaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Verso 15, os homens que foram com Paulo o levaram até Atenas, partindo depois com instruções para que Silas e Timóteo se juntassem a ele, tão logo fosse possível. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso, discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então o levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, eu vejo que todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade, observei cuidadosamente os seus objetos de culto e encontrei até um altar com a inscrição ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuário feito por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez Ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriores estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele.
Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feito pela arte e imaginação dos homens. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram, outros disseram: a esse respeito nós vamos te ouvir outra oportunidade. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris, e outros com eles. Amém? Pode sentar, uma leitura um pouco extensa, mas nós aqui lemos mais um pouco da história do livro de Atos, capítulo 17. Para nós nos lembrarmos aonde paramos, né, vamos sempre olhar no nosso mapa, a região do mundo, a região global que nós estamos falando é ali no Mediterrâneo, pode passar, né, aí está o mar Mediterrâneo, e era o mundo romano da época, o principal mundo da época. Pode passar, nós vimos a primeira viagem de Paulo, e agora nós estamos já na segunda. Isso, pode deixar congelado nessa imagem aí. Aí está a segunda viagem do apóstolo Paulo. Nós sabemos então que Paulo sai ali de baixo, de Antioquia da Síria, né? E nós sabemos que agora ele não faz mais essa viagem junto com a sua primeira companhia. A primeira companhia dele da primeira viagem, seu companheiro, era o Barnabé, Paulo e Barnabé. Mas nós sabemos que na primeira viagem, o João Marcos lá não quis ir, e Paulo brigou e disse: olha, né, se ele querer ir na segunda, eu não vou. Então, Paulo e Barnabé brigaram, né, assim, cada um foi para um lado, e Paulo então pega Silas e vão para essa segunda viagem. Eles chegam, e nós vimos que lá na cidade de Listra tinha um moço chamado Timóteo, e eles pegam esse moço, que era um moço de testemunho, cristão, bom exemplo, todos falavam bem dele, e diz: você vai vir conosco, nós vamos te formar para ser um obreiro, e leva Timóteo também. No último texto que nós lemos, a viagem deles estava lá em Filipos. Se você se lembrar, o desejo de Paulo não era ir para o lado ali da Grécia, né? Ele queria vir para o lado da Ásia, mas ele teve uma visão, alguém de noite aparece para ele e diz: por favor, passe a Macedônia e socorre-nos. Então, ele vai para o outro lado, para a região da Macedônia, e faz um belo trabalho lá em Filipos. Saindo de Filipos, ele então agora, lá em cima, você vai ver uma cidade chamada Anfípolis. O texto que nós lemos diz que ele passou por Anfípolis e chegou numa outra cidade, a cidade de Tessalônica. E é lá então aonde acontece a primeira história, os primeiros relatos aqui do capítulo 17. Se você se lembrar, Paulo passou por alguns apertos, né, ali em Filipos. Foi lá que ele e Silas levaram muitas chicotadas, ficaram presos, mas você se lembra que nós falamos, à meia-noite eles louvaram ao Senhor, foram libertos e saem de Filipos com uma experiência muito grande, mas também foram meio que expulsos, né? Porque quando descobrem que eles eram romanos, os líderes que tinham punido eles vê um grande problema. Nenhum cidadão romano podia ter aquela punição sem um julgamento. Então meio que, vocês sumam aqui de Filipos. E todas essas cidades que Paulo está passando, você vai ver que de uma maneira ou outra, ele faz questão de manter contato via a carta. Lá na frente nós temos a maioria das cartas, você vai ver que a igreja de Filipos escreve a carta de Filipenses. Agora, para a igreja onde ele está, no capítulo 17, Tessalônica, ele também vai escrever para os irmãos, e aí tem a primeira Tessalonicense e segunda Tessalonicense. Enfim, essa cidade, a cidade de Tessalônica, nós vemos que não foi também uma cidade assim por acaso, escolhida no Unidunité. O Espírito Santo estava guiando Paulo nas suas viagens de uma maneira muito estratégica. E a cidade de Tessalônica também era uma cidade-chave ali da região da Grécia. Naquela época, é consenso de todos os teólogos que era uma cidade que tinha mais de 100 mil habitantes. 100 mil habitantes. Alguns chegam a dizer que na época podia chegar até 200 mil habitantes.
Então, assim, era uma cidade grande para a época. Hoje, essa cidade ainda existe, não tem mais nome Tessalônica, é só Salônica, e é uma cidade também grande. Hoje ainda é a segunda maior cidade da Grécia, uma cidade com mais de 250 mil habitantes. Pelo texto que nós lemos ali nos primeiros versículos, fica claro então que Paulo passou ali na cidade de Tessalônica pelo menos 3 semanas, porque o texto deixa bem claro que por 3 sábados seguidos, Paulo estava pregando aonde? Você já aprendeu. Sendo judeu, o primeiro lugar numa cidade que ele ia era sinagoga. Sinagoga era aquele lugar onde os judeus se reuniam para aprender da palavra nos sábados, que era o dia de consagração, dia do Senhor, o sabá. Eles se reuniam nos sábados para aprender a palavra, para passar para as outras gerações as histórias do seu Deus. E como os judeus eles estavam espalhados no mundo naquela época, toda cidade importante tinha lá o seu grupo de judeus. Então, eles estabeleciam ali uma sinagoga. Toda sinagoga dava direito a qualquer judeu acima de 30 anos chegar e falar. Então, Paulo sabia, a primeira coisa que eu vou fazer é ir para os dias de Jerusalém, né? Não foi o mandamento do Senhor? E receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria. Ou seja, ele sabia que primeiro para os judeus, onde ele chegava, estava lá nas sinagogas pregando para os judeus. E durante pelo menos 3 sábados seguidos, em Tessalônica, Paulo estava ali falando a respeito de Jesus. Cumprimento das promessas a respeito do Messias estavam em Jesus. Ele morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou para a nossa redenção. Essa era a mensagem central ali de Paulo. Também nós percebemos pelo texto que na cidade de Tessalônica ele encontra uma casa de alguém que o acolhe, e ali pelo nome nós sabemos que é Jason, provavelmente um judeu que se converte ouvindo a pregação do apóstolo Paulo, se rende a Cristo e coloca eles na sua casa. Mas é interessante que Paulo não era folgado, né? Paulo não era folgado e não foi para a casa de Jason e dizer, agora você vai me sustentar por 3 semanas ou um mês, o tempo que eu ficar aqui. Não. Você vai ver que os irmãos de Filipos, da onde ele estava vindo, o ajudaram. Se você abrir a sua Bíblia, e como é culto de ensino, vamos ler Filipenses 4, verso 15 e 16, você vai ver que os irmãos lá de Filipos enviaram pelo menos 2 ofertas para ajudar Paulo. Você vai ver Filipenses 4, verso 15 e 16, Paulo dizendo: como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas 2, quando eu tive necessidade. Ou seja, Paulo parecia que estava tão envolvido com a pregação do Evangelho em Tessalônica, que ele, por mais que se esforçasse para se manter, estava passando necessidade. Então a notícia chegou lá em Filipos, e os irmãos mandaram 2 ofertas para ele, pelo menos nesse período que ele estava ali evangelizando. E nós vemos também o esforço de Paulo. Na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 9, quando Paulo agora de longe está escrevendo a carta para a igreja ali de Tessalônica, ele diz: irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém, enquanto lhes pregávamos o Evangelho de Deus. Então Paulo, ele nos deixa um exemplo aqui, e não vou colocar essa como uma marca da verdadeira igreja, né? Mas é importante e é bonito quando as pessoas têm desconfiômetro, né? Quando não querem se tornar pesado para os outros, não são aqueles folgados que vão na casa do seu de um parente, de um amigo, e fica lá, né, sugando. Paulo nos dá um baita exemplo quando ele está em Tessalônica, um homem que pregava o Evangelho, se esforçava para sustentar, e quando ele estava passando necessidade, ele sabia com quem podia contar, para que não fosse pesado demais para o povo ali de onde ele estava, o povo de Tessalônica.
Vamos para as marcas de uma verdadeira igreja que nós encontramos aqui nesse texto. Primeira marca que eu gostaria de ressaltar, e a gente já falou de tantas, mas que eu vejo aqui no verso 6, que diz assim o verso 6, contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade e gritaram, esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui. Eu acho isso maravilhoso, e eu considero isso a marca de uma verdadeira igreja. Qual marca, pastor? O verdadeiro cristão, ele vai causar algum impacto no mundo. Vai causar algum impacto no mundo. Paulo, Silas, Timóteo estavam ali pregando em Tessalônica, na sinagoga, judeus se converteram, mas de repente aqueles mais radicais não concordaram com a mensagem e principalmente, o principal fator nesse quesito foi religioso, porque o texto deixa bem claro que eles sentiram ciúmes, inveja, porque o povo estava aceitando a mensagem ali de Paulo, e eles que estavam ali tantos anos, talvez não tinham os seus ensinamentos tão apreciados assim. Por ciúme, eles fizeram um motim e levantaram o povo perseguirem Paulo, Silas e Timóteo. E o discurso eu acho interessante. Esses homens que têm alvoroçado o mundo, ou seja, provavelmente eles já tinham ouvido falar pelas cidades que eles passaram, porque onde eles passaram, alguma coisa aconteceu, algum impacto aconteceu. Eles chegaram aqui, esses homens que têm alvoroçado o mundo. Aqui, a indignação dos judeus, eles usam a palavra, alvoroçado ou causados problemas. Essa é a reputação que estavam em cima dos apóstolos, mas a verdade era justamente essa, aonde eles estavam, eles incomodavam as trevas, aonde Paulo, Silas, Timóteo estavam, impactos aconteciam, vidas eram transformadas, a luz brilhava em meio às trevas, e isso você precisa entender, a luz sempre vai incomodar as trevas. A santidade sempre vai incomodar ambientes pecaminosos. Você precisa ter isso bem claro na sua vida. O alvoroço que eles estavam dizendo que Paulo e Silas causavam, na verdade era transformação de vidas, mudanças significativas que aconteciam na vida das pessoas. Por mais que eles falaram, o problema deles é que eles estão conspirando politicamente, e além do viés religioso, tinha um viés político. Você sabe, eu já falei, acho que lá no começo desse estudo, que no mundo romano a figura do imperador, o César, era uma figura divina. Num mundo politeísta, mais um Deus não vai alterar nada. Então, os imperadores eram vistos como deuses. Alguns exigiam mais, alguns menos. Tinha alguns, como foi no caso lá na frente de Décio, ele fez questão de erigir estátuas suas em todas as principais cidades do mundo da época, e ele exigia um documento que todos os cidadãos romanos deveriam apresentar um documento de que uma vez por ano, pelo menos, ele foi venerar a estátua do imperador. Ele foi oferecer incenso ou prestar uma adoração ao imperador. Daí recebia o certificado libellus. E lá na frente, quando a perseguição romana está intensa sobre a igreja, o exército romano batia de porta em porta. Tem o certificado? Não. Se não tem, vai lá. Você tem que prestar adoração ao imperador. Quem não prestava, você sabe que morria. Então, os imperadores, eles eram considerados como divindades, e justamente eles faziam questão de serem reconhecidos dessa maneira. Aqui, o pessoal ali da Grécia, da cidade de Tessalônica, eles já começam a dizer, olha, esses aí que estão fazendo esse alvoroço no mundo, eles estão pregando que existe um novo rei, que não é mais César, agora é Jesus. Gente, o diabo ele é sujo, porque os judeus que começaram esse motim, eles repudiavam César, eles esperavam um Messias
um Messias político, queria libertar eles do jugo romano. Então, assim, eles usaram um argumento que nem eles acreditavam, mas para prejudicar o reino de Deus, eles se juntavam com o próprio inimigo dele. Ou seja, o inimigo do meu inimigo se torna meu amigo, era mais ou menos essa lógica. Então, eles pegam um discurso que eles não acreditavam, mas inflamam o povo e a população. O quê? Está tendo um motim aqui, e assim, toda cidade onde tinha um motim contra o imperador, contra o governo, que alguém queria levantar um novo rei, você pode ter certeza que aquilo ali resultaria em guerra. Então, toda a liderança da cidade ficava preocupada quando tinha algum movimento querendo colocar um novo rei. E isso também, gente, gerou especulações a respeito do cristianismo, porque lá na frente os cristãos vão ter que se reunir escondido por causa das perseguições. E agora imagine, a questão da perseguição a grupos que tentavam boicotar o império, agora os cristãos também se escondendo, então eles juntavam uma coisa com a outra e queriam então ali prejudicar o cristianismo e o avanço cristão usando a questão da política. Enfim, nessa verdade, o que eu gostaria que você entendesse é que nós precisamos sim impactar o mundo de alguma forma. Nós precisamos causar impacto aonde nós estivermos. Não é possível em lugar nenhum da sociedade, não é possível no Brasil 2016, em Blumenau, aonde nós estudamos, aonde nós trabalhamos, aonde nós vivemos, na casa que nós estamos, no meio da nossa parentela, é impossível ser um verdadeiro cristão, ser um verdadeiro discípulo de Cristo e não causar algum impacto positivo. Alguma vida você tem que transformar, alguma mudança tem que acontecer. Nós não podemos, meus irmãos, conformar com um cristianismo light, aonde você vai ver pessoas que estão há 5 anos na mesma empresa, do lado das mesmas pessoas, e de repente alguém descobre que aquele fulano era crente. Alguma coisa está errada com essa vivência de fé. Alguma coisa está errada. Aonde nós estamos, nós vamos refletir a glória do Senhor. Aonde nós estamos, nós vamos suscitar curiosidade. O que você tem? Por que você é diferente? Quando isso não aparece, quando mudanças significativas não estabelecem onde nós vivemos, convivemos, existimos, a nossa fé não é uma fé genuinamente autêntica. Cristão verdadeiro impacta o mundo aonde ele está. Pastor, por que eles causavam alvoroço? Por que eles mudavam o mundo? Olha só, o que o próprio Paulo ele vai falar em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 15. E aqui eu encontro justamente a resposta que nós precisamos para a nossa geração. Como que nós podemos impactar a nossa sociedade hoje, o mundo de hoje? Paulo, 1 Tessalonicenses 1,5 diz assim: porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Você, meu irmão, você, minha irmã, só vai ser relevante aonde você estiver, se, primeiro, você estiver vivendo a palavra, pregando a palavra. Segundo, a manifestação a respeito de Jesus não ser apenas verbal, mas o texto diz, não apenas em palavra, mas também em poder no Espírito Santo. Poder no Espírito Santo, ou seja, você fala a respeito de Jesus, quem Ele é, o que Ele pode fazer, mas você também manifesta as verdades que você falou, através da atuação do Espírito Santo, em poder na sua vida. O Hernandes Dias Lopes, quando ele esteve aqui, numa das suas ministrações, ele falou uma coisa que é uma grande verdade. Lá no começo de Atos, quando Pedro e João estão entrando no templo e tem o paralítico, eles olham para aquele homem que estava pedindo esmola e eles dizem: olha, não temos prata e nem ouro, mas o que temos nós te damos, em nome de Jesus levanta e anda. O Hernandes Dias Lopes, ele diz que, diferentemente e infelizmente, a igreja de hoje tem prata e tem ouro, mas não tem o poder de Deus. Nós precisamos, meus irmãos, voltar a um evangelho que nos dá credibilidade perante a sociedade,
O Evangelho quer sim manifestado, acompanhado com o poder de Deus, com a atuação do Espírito Santo. Isso precisa fazer parte da nossa vida, da nossa existência, da nossa pregação. A nossa mensagem não pode ser uma mensagem teórica apenas, mas sim uma mensagem que não entra só pelos ouvidos, mas também pelos olhos. Eu olho o que Deus está fazendo naquela vida, eu acredito no que esse crente está falando. Isso tem que fazer parte da nossa vida. E o terceiro ponto aqui, que eu acho maravilhoso, quando Paulo está relatando aos Tessalonicenses, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Em plena convicção. É palavra, é poder e é convicção. Irmãos, nós hoje temos visto, principalmente com a era do vlog, a era do vídeo, a era do YouTube, um monte de adolescente, um monte de jovenzinho, que não tem quase nada de conhecimento a respeito da vida, mas eles fazem um vídeo com tanta convicção, que eles arrastam multidões. Dá uma olhada nos vídeos mais assistidos pela nossa geração, canais como você conhece, do Felipe Neto, 5 minutos e assim por diante. Quanta baboseira sendo falado por jovens que não têm conhecimento das verdades plenas, mas arrastam multidões. Por quê? Porque estão apresentando um lixo, mas com muita convicção, como se aquilo fosse a grande verdade. E nós, muitas vezes que temos a verdade, nos acovardamos, não vivemos, nem falamos, nem mostramos com convicção as verdades a respeito de Cristo. Irmãos, nós precisamos rever muitas práticas do nosso cotidiano. Não é possível nós vivermos os nossos dias e não impactarmos a sociedade, falando que somos seguidores de Jesus. Seguidor de Jesus, aonde está, ilumina, aonde está, exala um perfume diferente, aonde está, resplandece. A nossa luz, como o próprio Jesus diz, não foi feita para ficar escondida debaixo de uma cama, mas ela tem que aparecer. Nós somos sal, nós somos luz. Diferenças, mudanças precisam fazer parte da nossa existência. Amém? Vocês estão me olhando meio arregalado, como diz o Black, né? Será que estou pegando muito pesado? Irmãos, marca de uma verdadeira igreja impacta aonde está. Segunda grande verdade, que é uma marca também da verdadeira igreja, do verdadeiro cristão, eu vejo aqui na cidade de Bereia. Na cidade de Tessalônica, eles impactam. Chegam na cidade de Bereia, olha o versículo 11 de Atos 17. Esse texto é um dos meus textos favoritos do livro de Atos dos Apóstolos. Essa igreja, esses irmãos, os judeus dessa cidade, eles nos dão um ensinamento precioso. O texto diz assim no verso 11: os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses. Por quê? Pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. A cidade de Bereia não era uma cidade com tanta importância que nem Filipos e que nem Tessalônica. Eu acredito que Paulo foi para Bereia, direcionado por Deus, mas não pensando, é uma cidade chave para nós conseguirmos a Grécia. Não, ele foi meio fugido mesmo, porque sabemos que lá em Tessalonicense se levanta aquela perseguição dos judeus enciumados, o povo se alvoroça, e daí Paulo e Silas têm que sair fugido. Quando eles chegam em Bereia, que era uma cidade pequena, ali próximo, em torno de 60, 70 quilômetros da onde eles estavam, lá eles encontram na sinagoga irmãos que amavam estudar as Escrituras. E aqui está a marca de um verdadeiro cristão, marca de uma verdadeira igreja. Que marca é essa, pastor? O verdadeiro cristão, ele é um estudioso da Escritura.
não é apenas um leitor, ele é um estudioso das Escrituras. E tem uma grande diferença entre ser um leitor e ser um estudioso. Se a gente fizer a divisão natural do próprio texto, e eu acho isso lindo, o texto diz: pois receberam a mensagem com grande interesse. Interesse pelas Escrituras. Você tem interesse pelas Escrituras? Você tem desejo mesmo de conhecer cada vez mais? Se você está aqui no culto de terça, eu acredito que, glória a Deus, você tem esse interesse. Pode ser intensificado, deve ser aperfeiçoado. Nós precisamos, nos nossos dias, mais do que nunca, irmãos, sermos pessoas que venham ser interessadas pela palavra, conhecer os tipos de estudos da Bíblia, o que é um estudo temático, o que é um estudo textual, o que é fazer um estudo expositivo. Nós precisamos mergulhar na palavra de Deus. A palavra de Deus precisa ser aquilo que mais desperta o nosso interesse. E todos nós aqui, todos nós, do púlpito à porta, do menor ao maior, todos nós vamos passar pela vida e termos diversos interesses, diversos. Eu gosto de muitas outras coisas, eu gosto de música, de instrumento musical, eu gosto de informática, eu gosto, né, de conhecer diversidades de lugares, geografia, gosto de tudo, gosto de muita coisa. Se você pegar uma criança, um adolescente, um ancião, tem gente que gosta mais de time de futebol, conhece tudo a respeito de futebol, tem gente que conhece tudo a respeito de carro antigo, de motor de carro, tem gente que conhece tudo a respeito de vários assuntos. Agora, o nosso principal interesse pela nossa caminhada de vida precisa ser pela palavra. Nós precisamos amar a palavra de Deus, se interessar por ela acima de tudo. Consequentemente, o interesse resulta no segundo ponto que nós vemos aqui, que é o examinar. Quem tem interesse, vai atrás, examina. Irmãos, precisamos ter interesse pela palavra. Lutero, ele falava uma frase que eu acho maravilhosa, ele diz assim: onde a Bíblia não tem voz, nós não devemos ter ouvidos. E essa é uma verdade, porque nós precisamos entender que a palavra de Deus é o que direciona o caminho, é o que nos embasa, e precisamos buscar isso. O próprio Jesus disse: gente, passará o céu e a terra, as minhas palavras não hão de passar. Vai passar o Império Grego, vai passar as filosofias que vocês estão ouvindo, vai passar muita coisa, muita gente, muito cientista, muito filósofo, muito poeta, muito tudo, mas as minhas palavras não vão de passar. Essas palavras de vida eterna precisam estar no nosso coração, nós precisamos amar ela, estar interessada e examinar. Se você for para o dicionário, você vai ver, né, que examinar é fazer uma investigação minuciosa. E o texto diz: pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias a palavra de Deus. Aqui a gente precisa desempenhar esforço. Ninguém consegue investigar nada, examinar nada, correr atrás de alguma coisa que te interessa, sem dedicação de recursos e de tempo. Recursos e tempo. Eu fico escandalizado quando eu vejo cristãos que gastam R$199 para comprar o FIFA 16, mas não tem coragem de gastar R$20 aqui na livraria para comprar um livro e se aprofundar. Não tem lógica. Na prática, o teu discurso até pode ser amante pelas coisas de Deus, na teoria, mas na prática não. Meus irmãos, isso é preocupante. A nossa geração é preocupante. Não é que eu quero me gabar, jamais isso, mas eu me lembro, na minha adolescência, quando eu tive experiências com o Espírito Santo de Deus,
nos meus 15, 16, 17 anos. E eu trabalhei desde os 14 anos, ganhava pouco. A minha mãe sempre puxava minha orelha e ria de mim, porque ela queria me levar numa loja para mim gastar o dinheirinho pouco que eu ganhava. O meu primeiro salário foi R$50, depois R$100, 150, foi subindo assim. Mas eu falava, deixa que eu me viro, minha mãe. E eu ia nesse sacolão de roupa, aquilo, trazia um monte de coisas descartáveis, na verdade era descartável. Mas por quê? Porque eu queria guardar a maior parte para comprar livros, para estudar a Bíblia. Aquele sebo ali, o Book Center, eu era rato daquilo. Depois do trabalho eu fazia questão de ir lá, e na época valia a pena, hoje eu não sei como é que está, porque hoje os livros novos tem lugar que você encontra mais barato, mas eu ficava horas ali selecionando, e chegava em casa, às vezes com sacola. Uma vez cheguei até com caixa de livro em casa, gastava todo o meu salário praticamente naquilo ali, mas porque tinha interesse de buscar, de ler, de estudar. Quantas madrugadas passava ali, às vezes, escondido do pai e da mãe, porque a luz estava acesa, às vezes com uma lanterna ali debaixo do cobertor, mas para ler, para estudar, para querer conhecer mais a palavra do Senhor. Irmãos, quando nós somos revestidos pelo Espírito Santo, quando o Senhor muda a nossa vida, a gente quer conhecer mais a respeito desse Deus, a respeito da palavra dEle, a respeito das coisas dEle. Isso precisa fazer parte da nossa vida, e isso tem me preocupado na nossa geração. Isso tem me preocupado na nossa geração, porque eu vejo poucos jovens interessados por estudar, amar a palavra do Senhor. Eu fico muito preocupado. O texto aqui diz, examinando as Escrituras, não era uma vez por semana, examinando as Escrituras todos os dias, todos os dias. Lá atrás, se você vê quando o povo está saindo da escravidão e entrando na terra prometida, Moisés morre, Josué recebe um recado de Deus, capítulo 1 e verso 8 de Josué. Deus diz para Josué o seguinte, sobre ele estar meditando dia e noite naquelas palavras da lei, para fazê-las cumprir. Irmãos, nós precisamos investir tempo na palavra, nós precisamos ser disciplinados no nosso estudo da palavra, na nossa leitura da palavra. E como eu falei, a minha preocupação hoje está muito também com pais. Me preocupo com a nossa geração de pais, porque eu vejo sempre os pais muito preocupados em formar doutores, mais do que santos. Pais preocupados em formar filhos doutores e não tão preocupados em formar filhos santos, que amem a Deus. Certificados na parede é bom, e eu incentivo todo pai a investir no estudo e pagar um bom estudo, se possível uma faculdade para o seu filho. Agora, se para isso ele não vai ter tempo de mergulhar nas coisas de Deus, ler a palavra, estudar as coisas de Deus, olha, você um dia pode chorar lágrimas de sangue, você pode um dia chorar intensamente, tristemente, por causa disso. Porque é a palavra que consolida, edifica, gera vida. A palavra constrói alicerces sólidos. Conhecimento é importante sim, mas não gera sabedoria de vida. Você vai ver muitos doutores, PhDs, mestres, ganharam, quem sabe, até prêmios científicos, mas você olha para a vida, muitos filósofos, muitos cientistas se suicidaram, foram falidos emocionalmente, perdedores familiarmente, e o Senhor não quer isso para a sua vida. As coisas terrenas vão passar, mas as coisas eternas, palavra de Deus, isso dura para sempre. Quando Paulo tira Timóteo para ser o seu filho, e ele chama mesmo Timóteo de meu filho, você vai ver na carta que Paulo escreveu a Timóteo, a segunda carta, capítulo 3, do verso 14 ao 17, olha a instrução de Paulo a Timóteo. E Paulo, meu irmão, não era um analfabeto não, Paulo era estudado,
conhecia muita coisa, mas olha o que ele diz: quanto a você, Timóteo, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem a aprendeu, porque desde criança você conhece a Sagrada Escritura, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Toda Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Aleluia! Que nós possamos, irmãos, valorizar mais a palavra do Senhor, não ser apenas leitor, mas estudioso. Um autor desconhecido, ele disse: estude a Bíblia para ser sábio, creia nela para estar seguro, pratique ela para ser santo. E que a gente possa levar isso muito a sério, e entender que nós só vamos crer e só vamos praticar se conhecer, se dedicarmos tempo a estudar, ler, meditar e deixar ele entrar no nosso coração e na nossa vida. Amém? Depois, na terceira cidade, falamos de Tessalônica, aonde Paulo nos ensina que uma marca da verdadeira igreja é impactar uma cidade. Em Bereia, nós aprendemos a ser estudiosos da palavra. E agora, ele chega numa outra cidade, Atenas. Cidade de Atenas. E aqui nós aprendemos como marca de uma verdadeira igreja, um verdadeiro cristão: está preparado para sempre revelar Cristo, está preparado para pregar Cristo, está preparado para mostrar quem é Cristo. O verso 22 e 23, nós vamos ver justamente Paulo já no aerópago dizendo: então Paulo levantou-se na reunião do aerópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente os seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Eu acho fabuloso a chegada de Paulo em Atenas, porque nós estamos falando da capital intelectual da época. Em questão de conhecimento, filosofia, intelectualmente falando, Atenas era mais importante que Roma, Atenas era mais importante que Jerusalém, Atenas era mais importante que Constantinopla, levando em consideração o intelecto na cultura e na filosofia. Era a capital intelectual daquela época. Quando Paulo chega lá, ele não fica impressionado com as megas construções, e Paulo não vai fazer turismo lá, apesar de muitas coisas lindas que tinha. Eu até trouxe algumas fotos para vocês verem, né? Aí nós temos o que eles chamavam, né, de Acrópole, ou seja, a cidade elevada, né? Volta um pouco ali isso, Acrópole. Lá na Acrópole nós vamos encontrar então o Parthenon e o Erectem, né, que eram os templos de Atenas, né, dedicada a Atena. O nome da cidade você já pegou, né, vem da deusa Atena, da mitologia grega, considerada a deusa da sabedoria, das habilidades, a deusa intelectual, deusa das artes. Essa era a deusa Atena. E agora nós vemos chegando lá, Paulo era o gênio da época, né? É claro que o mundo vai conhecer depois quem era o Paulo, mas gente, Paulo, sem dúvida nenhuma, foi um dos homens mais inteligentes que pisou nessa terra, você pode ter certeza disso. Um homem, assim, absurdamente conhecedor da mitologia grega, filosofia da época, da religião judaica, e aí ele era expert, né? Um fariseu que sucederia Gamaliel. Esse era o Paulo. E depois que se converteu, ele consegue fazer uma leitura de mundo e colocar o evangelho ali, né, como resposta para todas as coisas. Ele chega lá, e Paulo não vai fazer turismo, mas ele fica indignado com a idolatria daquela cidade. O peso espiritual. O termo de Paulo ficar indignado é usado poucas vezes na Bíblia, que era realmente assim, sabe quando aquilo te
te dói a barriga, você fica enojado, indignado com aquela situação, com a cegueira espiritual das pessoas. E é claro, provavelmente, uma guerra espiritual muito intensa. Você precisa entender isso. Hoje não vai dar da gente se aprofundar, mas você precisa entender que toda idolatria, por trás vai ter atuação demoníaca. Toda idolatria, por trás dela, vai ter atuação demoníaca. Um escritor da antiguidade, chamado Petrônio, ele afirmou que era mais fácil, em Atenas, você encontrar deuses do que encontrar pessoas. E um escritor, historiador romano, chamado Plínio, ele vai dizer que naquela época, ali em Atenas, tinha mais de 30 mil deuses que eram venerados, que eram adorados. Então, você vê o clima espiritual que era. Os romanos, e aqui uma mistura de cultura greco-romana, porque nós estamos falando também da Grécia, né, onde eles estão, eles construíam estátuas e divindades para tudo. E eles faziam questão de todas as divindades terem representação em Atenas. Para quê? Para a cidade ser protegida, abençoada e assim por diante. Lá na frente, quando os romanos começam a perseguir os cristãos, um dos fatores que eles colocaram por perseguir os cristãos era porque chamavam os cristãos de ateus. Porque a religião romana era muito mecânica, estátua para tudo, representação de cada divindade, era muito fácil. A tua adoração ia lá, oferecia alguma coisa, trazia rosas, incenso, né? Se prostrava diante da imagem e adorou. Eles não entendiam um Deus que não se vê, que habita dentro de nós, um Deus que você pode conversar com Ele sem falar uma palavra. Eles não entendiam isso. Por isso, muitas catástrofes que aconteciam, quando a plantação não vingava, quando vinham chuvas torrenciais e acabavam com as lavouras, quando tinha algum tipo de tremor, alguma coisa, os primeiros culpados eram quem? Os cristãos. Porque são ateus, não adoram os nossos deuses e têm atraído a ira dos deuses. Com medo, lá em Atenas, de algum deus punir a cidade, né, por não ter a representação dele lá, o que eles fazem? Eles deixam o espaço lá, embaixo eles colocam ao Deus desconhecido. Porque se alguma divindade reclamar que não está sendo adorada, a gente diz, não, mas aqui, olha, a gente não conhecia, mas está aqui, está representado. Paulo, muito esperto, ele usa a indignação dele depois lá no Areópago. Para quê? Pega esse gancho. Olha, eu vim aqui falar para vocês sobre esse Deus desconhecido de vocês. É interessante que Paulo chega lá e, como eu disse, não foi fazer turismo, ficou indignado, e tinha um lugar chamado Ágora, que era tipo uma praça pública, onde as pessoas iam para conversar, discutir, e também era uma praça onde tinha coisas para se vender, era como se fosse um mercado público da época. Então as pessoas se reuniam ali, e o texto diz que todo dia Paulo ia para lá para quê? Para discutir, para falar a respeito de Jesus. O foco de Paulo era Jesus, e lá tinha muitos grupos filosóficos, né? Grupos que iam lá para discutir filosofia, pensamento, religião. E o texto vai dizer que pelo menos 2 grupos começam a questionar Paulo. Um deles eram os epicureus e os outros eram os estoicos. Os epicureus, eles eram discípulos de um homem chamado Epicuro. Esse homem, ele dizia que o fim principal do ser humano é o prazer. Então, ele incentivava justamente o prazer. O lema deles é: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Algo muito parecido com os nossos dias hoje, quando ressurge a era hedonista. O que importa é o prazer. Isso vem lá de trás, 2000 anos atrás, era o discurso dos estoicos. Eles pregavam isso o tempo todo: aproveite a vida, porque acaba rápido. Então faça tudo o que o seu corpo pedir, faça tudo o que te dá prazer, porque a vida é isso. Já o outro grupo, o grupo dos estoicos, eles eram discípulos de Zenão, e já era praticamente o inverso. Eles acreditavam, né, num determinismo cego, ou seja, nada se pode mudar,
a respeito do teu destino. Tá? A vida é assim mesmo, vai acontecer, você tem que aceitar as dores da vida, não adianta querer mudar a situação, então sofra mesmo. Veio problema, veio situação que está te atrapalhando, então é assim. Enquanto um dizia aproveite a vida, o outro dizia suporte a vida. E esses dois grupos agora, ouvindo Paulo, falou, mas está meio estranho esse teu discurso, nós vamos te levar lá para o Areópago. Então o povo convida ele para ir para o Areópago. Não pense que o Areópago era um lugar assim, nossa, onde nós vamos ouvir as pessoas falar muito bem, né? É um palanque de discurso, ou um teatro da época. Não era bem assim. Tinha um peso judicial. O Areópago, na antiguidade, era onde começou-se um lugar onde eles resolviam crimes, ou seja, lá tinha já um advogado na época, né, fazendo o discurso de defesa, o outro o discurso de acusação, e daí lá estava o réu, e daí o povo da cidade, os principais da cidade, eles tomavam a decisão baseada então no discurso, só que com o tempo, também eles começaram a levar lá discussões filosóficas, discussões religiosas, impasses que estavam acontecendo, tudo que a sociedade precisava averiguar, se era bom, se era mal, a decisão que tinha que ser tomada, eles levavam então lá para o Areópago. E Paulo foi levado para lá. É interessante, né, que lá no Areópago, Paulo se manifesta com uma sabedoria divina, e essa é a marca da igreja. O tempo passou, não vai ter como entrar aqui nos detalhes, mas essa é a marca da igreja, quando eu olho para a vida de Paulo, que eu e você precisamos aprender, que é justamente nós estarmos preparados para falar a respeito da verdade que nós acreditamos, aonde estivermos. Alguns vão fazer com mais eloquência do que outros, mas nós precisamos estar preparados. Alguns vão ser melhor em palavras faladas, outros em palavras escritas, mas nós precisamos estar preparados. Paulo, quando é levado para lá, ele diz, gente, olha, eu vi que vocês são religiosos e levam isso muito a sério, a religião de vocês, vi até o altar do Deus desconhecido, e é desse que eu quero falar. Ele pega o gancho, e aí então ele começa a falar a mensagem dele, de uma maneira muito clara. Uma mensagem que centraliza Jesus, centraliza o sacrifício dele. Ele começa primeiro dizendo que Deus é o Senhor do mundo, e que Deus não habita em coisas feitas aí por mãos humanas, nem nesses templos maravilhosos que vocês têm aqui. Ele diz que Deus é o Criador de todas as coisas. Depois você vai ver no discurso dele, ele falando, olha, o homem é criação de Deus, e nós precisamos de Deus, nós precisamos se relacionar com Deus, e daí depois ele vai falar como que isso acontece. É possível se relacionar com Deus através de Jesus. Nós vamos ver que algumas pessoas aceitam, e dois nomes aparecem ali, um é Dionísio, que segundo os historiadores, principalmente Eusébio de Cesareia, vai dizer que Dionísio foi o primeiro bispo de Atenas, o primeiro líder da igreja de Atenas, mas não tem como a gente também confirmar, porque não tem outras provas. E uma mulher chamada Dâmaris, provavelmente, para ser citada, era uma mulher influente na sociedade, e fala que alguns outros homens também aceitaram. Enfim, meus irmãos, o que nós precisamos aprender com isso? Naquela época, naquele lugar de idolatria, naquele lugar de peso espiritual, Paulo soube se posicionar e colheu frutos. Não muito, mas colheu. Colheu alguns frutos também em Atenas, por quê? Porque ele sabia o que ele acreditava, sabia como colocar, sabia como explicar Jesus. Pessoas que tinham questionamentos lá, opa, realmente faz sentido o que ele está dizendo, aceitaram. Nos nossos dias de hoje, nós temos muitos desafios, e nós precisamos de pessoas preparadas, que se levantem para dar respostas para a nossa sociedade. Você, infelizmente, vai encontrar pouquíssimos cristãos que são apologistas, que sabem defender a sua fé. Você vai ver que um professorzinho que fica reproduzindo um discurso agnóstico que leu no livro do Dawkins, elimina a fé ali de alguns cristãos, e aquele menino que era tão fervoroso na igreja, já está questionando a existência de Deus.
Claro que falta experiência, falta profundidade, falta se dedicar no estudo, mas nós precisamos nos preparar. Nós precisamos nos preparar para dar resposta a respeito do aborto, que está aí todo dia na mídia sendo defendido por alguém. Nós precisamos ter resposta, estar preparado para mostrarmos, inclusive embasado cientificamente em alguns argumentos, a respeito da criação. Mostrar o absurdo que é, até mesmo para as últimas descobertas científicas, como o DNA, a falibilidade da teoria da evolução. Gente, hoje só acredita na teoria da evolução, que está sendo pregada e ensinada nas nossas escolas? Só acredita isso quem não fez ainda um estudo a respeito do DNA, que foi um cristão que desenvolveu, o Collins. E tem muita gente lá nas salas de aula que vão engolindo, mas realmente, a macroevolução faz mais sentido. Não existe prova, o elo continua perdido ainda, e nunca vai ser encontrado. Mas cada dia mais, a ciência vai descobrir o quão verdadeira é a palavra de Deus. Só que nós precisamos estar preparados, nós precisamos estar lendo. Por exemplo, as respostas aí do movimento, que o movimento LGBT tem levantado bandeira de que nasce gay. Chega a ser ridículo, o que nós temos visto hoje, porque agora, no ano passado, quando houve a ideologia de gênero, eles levantavam a bandeira que menino não nasce menino e menina não nasce menina. Mas, há tempo atrás, eles estão defendendo que gay nasce gay. É interessante, né? O homem não nasce homem, a mulher não nasce mulher, mas o gay nasce gay. Gente, não tem nenhum embasamento científico, nada isso do que eles defendem. Pelo contrário, se você vai para a ciência, e até mesmo hoje, infelizmente, a psicologia do Brasil tem defendido isso, mas quando você vai atrás de fontes científicas, não tem uma defesa lógica, pelo contrário, até mesmo a psicanálise deixa muito claro que a escolha da sexualidade dos homossexuais é comportamental. Então, gente, assim, nós precisamos de crente preparado para debater, não desrespeitar, não afrontar, não jogar pedra com o dedo acusando, mas saber argumentar, para poder ajudar e defender os nossos princípios. Porque se nós não defendermos e ficarmos quietos, a mentira que eles estão expondo, porque a mídia, na maioria, está do lado deles, a mídia joga isso como verdade. E por nós não fazermos um contraponto, a verdade ela se passa como mentira e a mentira se passa como verdade. Daí começa a fazer parte das cartilhas das nossas escolas públicas e os nossos adolescentes, as nossas crianças começam a engolir todo tipo de lixo. Nós precisamos de crente inteligente, que saiba falar de genética, saiba falar de eutanásia, saiba defender todos os questionamentos que a nossa sociedade tem hoje, assim como Paulo fez no tempo dele. O tempo de Paulo passou. Nós estamos agora em 2016. O representante de Cristo sou eu e é você. E nós precisamos estar preparados para falar de Cristo. Amém? Irmãos, o tempo passou, já são 9 horas. Se coloquem em pé. Nós vamos fazer uma oração. Aquela oração que a gente sempre faz de mãos dadas, então. Você fecha o corredor, não vamos fazer o círculo, mas dê a mão para quem está do seu lado. Fecha os corredores. Nós vamos estar orando nesse momento. Pastor Isaac, vem aqui, faça essa oração. Irmão, que essas 3 marcas, hoje já falamos sobre 3 marcas. 3 marcas muito simples, uma em cada cidade. Lá em Tessalônica eles impactaram aquela cidade, que você venha impactar onde você está. Não impactar no sentido de chocar, fazer coisas estranhas, que as pessoas, que coisa estranha, como alguns crentes pensam que ser crente é ser estranho, é ter um comportamento meio ridículo. Não, sabe, irmãos, a gente precisa, seu povo, que é conhecido não pelo que nós deixamos de fazer, mas pelo que nós fazemos. Infelizmente, na nossa sociedade, tem crente que é conhecido
pelo que deixa de fazer. O que é o crente? O crente é aquele que não bebe, não fuma, não vai na balada. É isso, crente. É assim que você quer ser conhecido? Irmãos, nós fomos chamados para impactar, para amar, para transformar a vida, para fazer o bem, para mudar as políticas públicas, para acabar com a corrupção, para sair para fora mesmo e fazer a diferença. Nós precisamos ser conhecidos pelo nosso amor pela palavra, estudar, e nós precisamos ser conhecidos por estar sempre preparado a falar a respeito de Jesus, a defender a verdade com sabedoria e com graça. Amém? Vamos orar? Paz do Senhor, irmãos, vamos orar nesse instante. Soberano Mestre, em Tua presença nós chegamos nesse instante. Te agradecemos, Senhor, pela Tua infinita graça, pela Tua infinita misericórdia, ó Pai. Te agradecemos, Senhor, por esses minutos em Tua presença, ao qual, Senhor, nós adoramos o Teu nome, nós meditamos na Tua palavra, Senhor. Deus, te agradecemos por todas as bênçãos que Tu tem nos dado. Senhor, te agradecemos por cada um dos Teus filhos que aqui chegaram nesta noite, os Teus filhos, Senhor, te agradecemos pelas famílias, te agradecemos pela palavra que foi ministrada. Senhor, que tudo aqui que foi falado, foi ministrado nessa noite, fique armazenado em nossas mentes, e que a Tua palavra fique guardada em nossos corações, e que nós venhamos influenciar as vidas, possamos ser agentes influenciadores, Deus, que através de nossas vidas, ó Pai, nós venhamos impactar essa cidade, nós venhamos impactar, Senhor, o Brasil. Oh, maravilhoso Deus, que nós venhamos ser luz, sal, ó Pai, que venhamos, Senhor, falar do Teu amor com ousadia, com convicção, Senhor, porque nós anunciamos, Senhor, a Tua palavra, do Deus que vive, o Deus que reina, o Deus que transforma, o Deus que liberta, o Deus que faz o impossível acontecer em nosso meio. Nós te agradecemos, nós te louvamos, Senhor, não pelo que Tu pode nos dar, mas sim pelo que Tu és, pelo que Tu já fizestes por nós, Senhor. Deus maravilhoso, não existe nada melhor do que estar na Tua presença, não existe nada melhor do que estar, Senhor, debaixo das Tuas asas. Ó Pai, debaixo das Tuas asas nós nos sentimos protegidos, porque Tu és o nosso Deus, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, Tu és o socorro bem presente. Pai, guarda as famílias, guarda os Teus filhos. Deus, é o que eu te peço e te agradeço nesse instante. Amém e amém.